tarde, a Câmara dos Deputados recebeu hoje a denúncia contra o presidente Michel Temer. Agora, os deputados precisam decidir se autorizam o STF a abrir o processo por corrupção passiva. Quais os próximos passos a partir de agora? Segundo Rodrigo Janot, com vontade livre e consciente, o presidente da República recebeu para si, em razão de sua função por intermédio de Loures, vantagem indevida de R$500 mil, ofertada pelo Joesley Batista, dono do grupo JIF. Loures, que foi preso em Brasília, foi flagrado pela Polícia Federal carregando a mala com o dinheiro da propina. A denúncia diz que Temer e Loures aceitaram ainda a promessa de vantagem indevida no montante de R$38 milhões para atuação em defesa dos interesses do grupo JIF. Michel Temer nega e diz que a denúncia é peça de ficção e que não há provas concretas. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Aliás, examinando a denúncia, eu percebo, e falo com conhecimento de causa, eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria, a denúncia por ilação. A gravação feita por Joesley Batista com o presidente é considerada uma das principais provas do inquérito. Segundo a análise final dos peritos da Polícia Federal, o áudio não teve edição. A polícia esclareceu um trecho da gravação em que Michel Temer e Joesley Batista conversam sobre o ex-deputado Eduardo Cunha. Joesley diz: "Eu estou de bem com o Eduardo Cunha?" Michel Temer responde: "Muito bem", e completa: "Tem que manter isso, viu?" Joesley acrescenta: "Todo mês." E Michel Temer continua: "O Eduardo também?" Joesley responde: "Também." A análise da Polícia Federal diverge da que foi feita por Ricardo Molina, perito contratado pela defesa de Michel Temer. Segundo Molina, Joesley nunca disse todo mês, mas sim todo meio. Aqui no Congresso, a estratégia dos aliados é seguir a orientação do governo, manter a pauta de votação. As corporações públicas não vão atrapalhar a reforma da Previdência. Nós não podemos votar absolutamente nada enquanto esse cara, em nome do país, não sair daí. E para falar sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer, recebemos o professor de Direito Constitucional da FGV, Rubens Gleiser, coordenador do Supremo em Pauta, e o cientista político Rubens Figueiredo, consultor do Espaço Democrático. Você pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por virem hoje aqui. Prazer. Muitas notícias, né? Vamos tratar de várias questões hoje ao longo do programa. Vamos começar então só agora. Chegou a denúncia na Câmara, quais os próximos passos, professor? Então, primeiro, uma situação inédita. Então, o que a gente vai falar agora talvez seja uma descrição da lei, do que se imagina em abstrato e o que pode ter de alguns probleminhas. Então, em primeiro lugar, chega para o presidente da Câmara dos Deputados, que tem que caminhar para a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão já formada, que vai ter uns prazos de 10 sessões para esperar uma defesa, se quiser, facultativa do presidente da República. E depois mais 5 sessões para ter um relatório. Esse relatório, que é meio que uma opinião formal sobre a denúncia, se ela deve ser autorizada ou não, é levada para votação no plenário na Câmara dos Deputados. Se 2/3 de todos os deputados federais concordarem, votarem que sim, se manda para o Supremo, para que o Supremo não decida se há condenação ou culpabilidade, mas para decidir se recebe a denúncia, se instaura uma ação penal. Esse é o momento. E é claro que em cada uma dessas etapas podem ter algumas intercorrências e uma briga pelo tempo, para acelerar ou diminuir. É, aí que está o tempo, né, Rubens? Pelo que nós conhecemos aí do governo que aí está, os nossos parlamentares, o quanto existe pressa nesse sentido? Olha, eu queria colocar uma questão que o governo Temer, o presidente Temer, conseguiu montar a base de sustentação mais forte da história republicana. E aí nós estamos falando de Fernando Henrique Cardoso, que era quase um deus logo depois do Plano Real, e do Lula, que tinha 82% de aprovação. Então, o Rubens, meu xará, que comentou o trâmite jurídico, mas politicamente eu acho que o governo está muito sólido e que ele vai conseguir dar um timing nessa votação de acordo com aquilo que é seu interesse. Ontem mesmo nós tivemos a aprovação da continuidade da tramitação da reforma trabalhista, com toda essa confusão, com toda essa crise política. Então, eu acredito que o governo vai ter condições de não deixar com que essa
essa então, investigação. O governo sempre colocou que tem o papel aí justamente de colocar o país nos trilhos, no sentido de aprovar as reformas que julga importantes para o país, mas agora me parece aí que existe também uma questão de luta pela sobrevivência, não é? Eu acho que tem aí uma estratégia da Procuradoria-Geral da República, pelo menos até hoje, sinalizada na denúncia que já foi apresentada, de que haverá mais inquéritos, haverá mais investigações. Então, possibilitando que, ainda que exista uma coesão hoje na Câmara dos Deputados, alinhada ao governo, para que, então, que se vote, não, rejeitada a denúncia não pode ser apreciada pelo Supremo. Vem outra, e vem outra. E se a força for ideológica dessa base do governo, ela se mantém. Se ela for obtida por troca de favores, de cargos, etc., ela precisa se renovar a cada etapa. Eu acho que a aposta do Ministério Público é desestabilizar essas relações de aliança via cargo, via favores, com uma denúncia após a outra. Mas é claro que essa estratégia pode mudar com a nova PGR. Olha, eu acho que o Brasil, o Estado brasileiro é muito grande. O poder de um presidente da República no Brasil se equipara ao poder dos homens mais poderosos do mundo. Você tem uma ideia, 24 mil cargos de confiança, estatais, ministérios. Então, eu acho que é muito difícil o governo deixar de ganhar essa parada. Agora, o que a gente tem que perceber é que é ruim para o Brasil isso. Quer dizer, você fatiar a denúncia, porque não é uma luta de um poder contra o outro, ou do Janot contra o Temer. A gente tem um Brasil no meio. Nós temos 14 milhões de desempregados, as pessoas precisam trabalhar. Então, precisa pensar um pouco. Quanto que é esse Brasil no meio que está sendo levado em consideração, né? Porque o que me parece até no último pronunciamento do presidente, depois na forma como o Janot rebateu, uma questão que o conteúdo aí está menos importante do que uma questão mais pessoal. O tom do próprio discurso do presidente acusando o Janot, não, professor? Eu acho que tem um tom pessoal e acho que é um debate bastante sensato entre as pessoas. Será que nós devemos fazer um compromisso social de deixar um pouco para lá, por mais que exista uma suspeita de um crime em prol da economia ou das consequências ou dos empregos das pessoas? Acho que é uma dúvida sensata e razoável. Mas eu acho que a escolha é o seguinte: ou a gente prioriza as consequências e vira uma comunidade de que sempre que você tem um direito que pode ser sobrepujado por um interesse, esse interesse do momento prevalece. Ou nós nos estabelecemos como uma comunidade de princípios éticos, jurídicos, legais, em que a lei vale para todos. Porque a questão é a seguinte, como é que nós temos uma crise política porque o Ministério Público e o Judiciário estão fazendo o trabalho deles. Então, isso é um problema com o Ministério Público e o Judiciário ou de uma classe política que está tão entrincheirada em um esquema de funcionamento tão profundamente ilegal que colapsa o país? Então, precisa mudar o Ministério Público ou a classe política? Que a lei vale para todos, é o que nós esperamos? Eu acho que é isso, esse é o dilema que está posto. Tem um aspecto interessante também, é que como é que os brasileiros, de uma maneira geral, a opinião pública, enxerga toda essa questão. Recentemente saiu uma pesquisa do Datafolha que mostra que as pessoas não concordam com a maneira através da qual esse acordo de delação foi feito com o Joesley. Então, é um tipo de comportamento do Ministério Público que não encontra guarita na opinião pública, na sociedade brasileira. Todo exagero é ruim. De parte a parte, todo exagero é ruim. Quando você vê o Procurador-Geral com gana de depor o Presidente da República, quando você vê o Presidente da República insinuando que pode ter havido troca de dinheiro com Marcelo Miller e o próprio Procurador-Geral, quer dizer, as coisas não estão no caminho certo. E o que dizer da escolha da nova procuradora, Raquel Dodge, para substituir Janot? É difícil saber ainda, né? Mas é a indicação de que todos os três mais votados na lista tiveram uma votação paritária. Teve uns 50 votos a mais para o primeiro colocado, mas assim, a classe dos procuradores demonstrou um interesse que é talvez um pouco diferente de 2 anos atrás, em que toda a lista era composta por pessoas do Janot em primeiro lugar e mais 2 procuradores alinhados ao Janot. Desse lado podia estar mais alinhado ou menos alinhado, mas eu acho difícil dizer que por não estar a nova procuradora
alinhada ao Janot em todos os aspectos, que ela vai ser necessariamente uma aliada do governo, porque as funções, porque a classe do Ministério Público Federal quer o prosseguimento da Lava Jato. E vai ser difícil imaginar que alguém que teve tanta popularidade dentro vai se colocar contra a principal pauta da instituição. Eu acho que a figura institucional do Procurador-Geral transcende essas questões de simpatia ou antipatia, né? Como o Rubens disse, ela tem uma missão a cumprir, ela tem um trabalho constitucionalmente definido para fazer. E é bom falar também que o presidente é legal o presidente escolher um dos três. Ele escolheu a segunda colocada, não era essa a tradição, mas ela já declarou que vai continuar todas as operações que estão em curso e tem uma vigilância muito grande da sociedade. Não é possível que um Procurador-Geral da República não cumpra o seu mandato, as suas funções, de acordo com aquilo que é estabelecido na Constituição. Agora, em outros países funciona assim também? É o presidente quem escolhe o procurador, professor? Então, depende, né? São vários arranjos. A própria ideia de como o Ministério Público opera no Brasil é muito diferente dos outros países. E é muito difícil fazer essa comparação do papel do Ministério Público nos diferentes países. Mas eu acho que vale a pena apontar o seguinte, ainda que caiba a um presidente da República, ele tem o poder legal de escolher quem ele quer na lista tríplice, e no limite ele nem precisa escolher da lista tríplice. Ele pode escolher quem ele quiser dentro da carreira com mais de 35 anos. Mas fere um pouco a legitimidade do ato. Porque é diferente de quando o Fernando Henrique Cardoso escolheu Geraldo Brindeiro, porque ele não estava sendo investigado. Existe um conflito de interesses aí. E eu acho que não dá para colocar na mesma medida a denúncia que tem uma filmagem com uma mala de dinheiro. Então, tem uma indicação, uma narrativa que tem uma mala de dinheiro, um filme com uma mala de dinheiro. Você apreende a mala, tem dinheiro. Né? Com a ideia de que um fulano, que se tivesse participado de uma atividade de qual ele não participou de verdade, poderia, então, ter uma relação. Eu acho que a denúncia é séria, ela é embasada, e eu acho que ficar tentando comparar ela com essas suspeitas contra o Janot é tentar desviar a atenção pública da gravidade do que foi posto ali. Eu acho que não é uma birra do Rodrigo Janot com Michel Temer. A percepção são fatos que levaram de que estava andando. O olhar deveria estar justamente no conteúdo aí. No conteúdo, enquanto estava acontecendo. Teve um erro na delação do Joesley de ser muito condescendente, com vários benefícios, mas ela é única em vários sentidos. No primeiro, que estava ocorrendo o ato. Não eram só fatos pretéritos. Entregou a presidência da República com todo o alto escalão, membros do Ministério Público Federal, e a gente nem sabe tudo ainda. Então, assim, lógico, o Ministério Público errou, mas isso faz parte do aprendizado institucional. Vou colocar aqui a participação das pessoas, tem muita gente mandando pelo Facebook, pelo Twitter. O Rony Soares, ele coloca aqui, né? O Temer diz que vai afastar ministro que for denunciado na Lava Jato, o afastamento será provisório em caso de denúncia, definitivo se o ministro virar réu. Aí eu lembro que agora, outro dia também, o presidente deu uma declaração dizendo que nada nos destruirá, nem a mim, nem aos nossos ministros. Que recado ele quis dar, Rubens? Olha, o presidente, ao atacar o Procurador-Geral da República, ele deu um recado para a classe política. Quer dizer, o procurador entrou na seara política. E de política a gente devemos convir que o Temer entende. E essa tentativa do presidente da República de se transformar num representante da classe política nesse momento, e a classe política está se sentindo perseguida, injustiçada, é uma guinada muito interessante, porque ele precisa dos votos dessa classe política para continuar no poder. Agora, é evidente que a qualidade do governo, ela cai, porque antes era um governo que existia para quê? Para aprovar as reformas. E agora é um governo que existe para quê? Para continuar no poder. Isso cai. Para se segurar no poder. Para se segurar no poder. Agora, não há dúvida que o Brasil vinha conseguindo alguns avanços importantes. A economia estava melhorando, as reformas continuam a serem votadas. E não é interessante para o país uma saída que não seja saída constitucional. Antecipar a eleição, esse tipo de coisa, são aventuras. A saída da crise está na Constituição. Professor.
Eu acho que numa democracia saudável existe um limite ao poder dos governantes, que é uma coisa que a literatura chama de razão pública. Então, eu não digo qualquer tipo de coisa, o que eu penso em público, eu tenho que fazer uma formulação sensata e razoável. E no futuro eu estou constrangido e minimamente limitado pelo que eu disse e pelo que eu falei. Então, acho que a ideia de que você tem um presidente da República que fala o seguinte: não, se alguém for denunciado na Lava Jato, que já é uma mitigação gigantesca de já blindar os ministros, porque denunciar já é algo muito sério. Não era só ser investigado como alguns já eram, era denunciado, eu afasto. Se ele próprio é denunciado, isso não ser levado a sério, e garantir imunidade aos todos os demais ministros, mostra uma disfuncionalidade da nossa democracia em que a opinião pública está do lado é uma conveniência e não uma questão de legitimidade. Então, o que importa mais é a sobrevivência entre os seus pares, um fisiologismo, do que um respeito a um projeto público. E isso é um déficit de legitimidade gigantesco. Isso não pode ficar na conta do Moro, do Janot, de ninguém. É um governo que está se afundando nos pactos políticos mais perversos. Vamos fazer uma pausinha aqui e a gente volta já. Já estamos de volta para o JC Debate. Hoje conversamos sobre os próximos passos da denúncia contra o presidente Michel Temer. Com a gente, o professor de Direito Constitucional da FGV, Rubens Gléser, coordenador do Supremo em Pauta, e o cientista político Rubens Figueiredo, consultor do Espaço Democrático. Continue aqui participando da nossa conversa. Aproveitar para falar da denúncia, né, da delação da JBS, até que ponto o Supremo pode fazer uma modificação entre o que foi acordado entre o Ministério Público e os colaboradores? Então, o que diz a lei, em primeiro lugar? Né? A literalidade da lei diz o seguinte: o ministro relator, na hora que chega a denúncia, tem que ver se tem os critérios de legalidade. Se a pessoa que fez a delação foi coagida ou não, se o advogado estava presente, se foi tudo negociado regularmente. Se aquela pessoa não é chefe da organização criminosa. Vê isso. Feito isso, pode homologar, sem olhar os conteúdos. E depois a lei diz que o tribunal pode controlar se ela tem efetividade, se ela foi efetiva. Ou seja, se aquelas dicas levaram a alguma coisa ou não. Se prometeu que ia entregar alguma coisa, não entregou. Ou se falou que fulano fez ninguém, achou prova nenhuma. Esse tipo de coisa. Então, se ela for uma série de bravatas, se desconstitui. Daí foi levado para o Supremo o seguinte: é só isso ou se tiver uma má negociação, que é o caso da JBS e do Joesley. Se tem uma má negociação, o judiciário pode ir lá interferir, consertar aqui, e aí é que está tendo uma grande briga. A princípio, a maioria dos ministros disse claramente que não. As más jogadas do Ministério Público fazem parte, porque imagina alguém que vai delatar, que pode ser um potencial delator, de alguém que está na mais alta esfera da República, né, ou de uma alta organização criminosa. E você faz ali dentro da lei todas as negociações. Se você sabe que lá na frente as suas garantias podem ser perdidas, é difícil você delatar. Então, a delação vem um pouco com essa ideia de dar uma segurança de que valeu a pena você delatar, porque você vai ser perseguido, criticado, etc, etc. Então, mas tem uma parte dos ministros do STF, por enquanto minoria, que fala: não, a gente tem que controlar excesso, senão o Ministério Público vai mandar mais do que o Judiciário. E apesar de ter uma maioria, eu acho que teve um erro. Eu acho que teve um erro, pode ter sido mal negociado. O Joesley não pegar nada, poder negociar na bolsa, tudo isso, acho que houve um erro no afã de todo aquele material que estava sendo realizado. Não tinha um protocolo para lidar com essas coisas todas, o áudio e por aí vai. Mas mesmo tendo uma maioria dos ministros, a presidente do Supremo não declarou o resultado ontem e terminou a sessão com um pouco de mal-estar. Eu acho que, além disso, essa semana foi interessante pela reforma da sentença do Moro, que aconteceu no fórum lá de Porto Alegre. E foi com o João Vacari, que era o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, contra o qual, me parece, existe um conjunto de evidências extraordinário. E o tribunal decidiu que julgá-lo inocente, não é isso? Em função da falta de elementos probatórios
além da delação premiada, que é mais ou menos o que colocou o presidente Temer. E não foi um errinho essa coisa, foi contra esse acordo que foi feito com o Joesley. Porque o Joesley deixou o Brasil numa crise monumental e foi passear em Nova York. Quer dizer, isso é uma tapa na cara da sociedade brasileira e gerando um conjunto de dificuldades que o Brasil não precisava estar passando. Então não foi errinho, foi uma delação, um acordo que, inclusive, desproporcional aos acordos anteriores que foram realizados. Posso fazer um gancho sobre essa consideração? Acho que a ideia de que você tem um erro, né, e a ideia da população, né, 80% apoia a Lava Jato e 80% apoia a que você se reveja o acordo do Joesley. Só que essas duas coisas não podem ser obtidas ao mesmo tempo. Se você cria o precedente de rever as delações premiadas, você mina toda a força da Lava Jato, porque nunca mais vai ter uma delação premiada sobre o alto escalão da República. Então, se tolera esse erro e com tudo que ele trouxe em prol da Lava Jato, ou não. E aí eu acho que a minha discordância seria o seguinte, não acho que foi o Joesley que trouxe a crise. A crise é você ter um alto escalão da República realizando esses atos passíveis de denúncia, enquanto já estava tendo Operação Lava Jato, não foi resgatado um fato de 2000 e sei lá quanto. As pessoas estão se manifestando aqui, têm opiniões contrárias também. Cadê ela? A Andréia Freitas, ela fala, em outros países já teriam fechado o Congresso, o Senado, prendido o Temer no Judiciário. Enquanto isso, a Patrícia Matrone, ela diz que ela acredita que o presidente não deve renunciar e sim terminar as reformas que são tão necessárias para a economia do Brasil. Tem um dado interessante nesse Datafolha, meu Rubens Xará, que é o seguinte, apesar de toda a impopularidade do presidente Temer, 7% de ótimo e bom. Só 7% de aprovação. De ótimo e bom apenas. Quando você pergunta, seria melhor para o Brasil que ele terminasse seu mandato? 30%, quer dizer, grosso modo, de cada 3 brasileiros, 1 concorda que seria melhor para o Brasil que ele terminasse seu mandato. E esse tipo de manifestação, como da telespectadora que falou, em qualquer país do mundo fecharia o Congresso, o Exército iria para as ruas, isso não é bom. Essa ideia de que a gente tem que enterrar a classe política, que nada serve, que a política é o espaço onde tudo é abominável, que acontece as piores coisas, onde a natureza humana revela suas características mais mesquinhas, isso também não é bom. Quer dizer, a gente tem que preservar aquilo que a gente construiu. Quer dizer, se existe ilegalidade, que as pessoas sejam punidas. Agora, você jogar a política fora como uma forma que não é a forma adequada de você fazer com que os interesses da sociedade sejam refletidos no Estado, isso é péssimo. E tem muita gente boa que faz a análise da indignação. Quer dizer, está tudo errado, nada serve, mas nós vamos para onde? Nós vamos caminhar para onde? Precisa pensar um pouco no futuro e como é que a gente... Agora, ainda sobre essa questão que há de se pensar na economia, a Silvana, ela coloca assim, as pedaladas de Dilma eram consideradas crime. E nessa corrupção de Temer, devemos pensar na economia, é dito que devemos pensar no futuro do Brasil e nas instituições. Por quê? Eu acho que tem um ponto muito bom dessa participação, que é o seguinte, a gente está num momento um pouco ambíguo, em que as pessoas têm opiniões muito extremas, e elas, de um certo modo, estão reendossando um lema antigo, que parecia esquecido, que é do rouba mais faz. Então, se cometer um crime, mas privilegiou as agendas com as quais eu concordo, tudo bem. Ah, mas se tem esse escândalo aqui e agiu dessa maneira, ou foi leniente com corrupção, ou foi corrompido, mas está tocando essas reformas que eu gosto, ou esses programas sociais, então tudo bem. Eu acho que é esse momento de compromisso. Ou a gente tem um compromisso que a lei vale para todo mundo e que o lugar da política não é para corrupção, e isso passa por uma reforma do sistema político e dos partidos políticos, que hoje tem um sistema que não permite uma capilaridade alta para que boas lideranças que estão fora desse esquema possam surgir, ou a gente vai ficar nisso, e daí você fica trocando de quem é o seu favorito, e a briga por corrupção fica uma simbologia, uma bandeira. Então, ou existe um compromisso com isso, ou não, é tudo ou nada. Agora, independente do resultado, é a primeira vez que um presidente é denunciado no exercício da sua função. Qual é o impacto disso?
É ruim porque tira a credibilidade. Agora, a força do Temer não deriva da sua popularidade. A força do presidente Temer deriva da capacidade que ele teve de montar uma base de governo forte. E nesse momento que o Brasil precisa de reforma e votações consistentes no Congresso Nacional, isso é muito importante. É óbvio que tem que se cumprir a lei. É óbvio que não pode ter corrupção. Agora, você tem que fazer uma reforma não só do sistema político. Quer dizer, o Estado brasileiro é gigantesco. A nossa lei de licitações é uma das piores do mundo. A nossa lei eleitoral de financiamento de campanha é a pior do mundo. Isso eu afirmo com todas as letras. Então, dentro desse contexto, é evidente que você tem mais condições para que a corrupção emerja. Então, precisa mudar muito, e esse processo de mudança é necessariamente evolutivo, não vai ser revolucionário. Estamos chegando ao fim, então, para terminar, qual que seria o melhor desfecho agora, né? Lembrando que não tem quase nada acontecendo, recesso da Câmara, do Senado e do STF mantidos, né? Mantidos. Então, vai ter essa pausa simbólica, mas onde nós ficamos? Né? Acho que tem uma ideia com a qual eu discordo, que em 2018 vai haver um alívio, porque aí vai haver uma eleição e daí vai tudo melhorar necessariamente. Eu acho que se for mantida essa postura extremas, achando que existe ou um partido ou um agente que vai ser salvador da pátria e resolver com a sua moralidade salvar toda a nação... pensar num salvador da pátria é um grande perigo também. É um grande equívoco, eu estou de pleno acordo com o Rubens. A saída é continuar jogando o jogo da política, mas identificar os seus erros. A gravidade da nossa situação é que a nossa classe política parece, de um modo geral, toda impermeável à opinião pública. E aí o problema. O melhor que o cenário mais favorável é que a Constituição seja cumprida. E eu quero registrar aqui que nós estamos vivendo um momento histórico, porque pela primeira vez 2 Rubens estão sendo entrevistados aqui no programa. Charás. Agradeço muito a participação hoje aqui. Até uma próxima, então, que muitos capítulos ainda pela frente nessa história. Teremos, certamente. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.